Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos lá mais uma vez para o terceiro e último vídeo dessa série de estudos com o tema Cristãos Carnais e Cristãos Espirituais. E se você chegou a primeira vez nesse canal por esse vídeo, não deixe de assistir os dois primeiros vídeos dessa série de estudos. E hoje nós vamos começar com uma pergunta: será que estou cheio do Espírito Santo? Então vamos refletir sobre algumas questões. É evidente a obra do Espírito Santo em minha vida? Por exemplo, o Espírito tem me mostrado que Jesus é maravilhoso e real em minha vida? Tenho experimentado um novo tipo de amor pelo meu próximo? Tenho experimentado uma terna compaixão e profundo interesse pelas pessoas que geralmente eu não teria como amigas? Posso sentir constantemente o Espírito Santo me ajudando a lidar com o meu próximo? Estou começando a escutar e entender a voz do Espírito Santo? Estou sendo guiado por essa voz nas pequenas e grandes decisões da minha vida? Tenho tido força vinda do Espírito para compartilhar com os outros acerca de Jesus e levá-los a Ele? O Espírito tem me ajudado em minha vida de oração e me ajuda a expressar meus sentimentos mais profundos a Deus? Quando pensamos nessas perguntas, podemos ver a nossa necessidade de ter o Espírito. O indivíduo deve criar condições para que o Espírito Santo possa habitar nele. Sem a sua vontade ativa, o Espírito não pode trabalhar. Um cristão não é um recipiente a ser preenchido uma única vez, mas deve ser preenchido constantemente. Então, qual é a nossa parte, no plano da salvação de Deus? É a nossa vontade, dispor a nossa vontade a Deus para que Ele possa fazer a obra em nós. A nossa parte não é ficar parado para que tudo aconteça como mágica. A gente fala, aceitamos o Senhor Jesus em nossa vida e tudo acontece como passe de mágica. Não, nós temos uma parte a desempenhar. E essa parte é a nossa vontade, ceder a nossa vontade para que Deus possa fazer a obra em nós. Aqui, como diz, sem a nossa vontade ativa, o Espírito Santo não pode trabalhar. Lembra que nós falamos no estudo passado? Jesus está à porta e bate, ele não invade, não é? Se nós não abrirmos a porta para que ele entre, ele não pode fazer a reforma em nosso coração. Então, essa é a nossa parte, render a nossa vontade. E agora eu faço mais uma pergunta. Sou um cristão quente? Nós vimos como é a condição de um cristão morno e de um cristão carnal, mas será que nós sabemos e somos cristãos quentes? Em Apocalipse 3, do 14 ao 16, nós lemos assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frio nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. E no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 4, na página 87, nós lemos a seguinte citação: a mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos. Laodiceia não quer dizer mornidão, quer dizer o povo do juízo. Estamos vivendo no tempo do juízo e o Senhor olha para a sua igreja e vê que a maioria é morna. Deus deseja que ela aperceba-se da sua condição. E quais são as características de um cristão quente? Os que são quentes experimentam um novo nascimento e sabem da necessidade de viver diariamente permitindo que o Espírito Santo os controle. Se eles falham, não desculpam seus pecados, mas prontamente clamam por perdão e purificação. Os frios sabem que não possuem um relacionamento com Deus, mas os mornos pensam que estão bem com Deus e não sabem que estão perdidos. Como dizes em Apocalipse 3,17, eu estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. No livro Fé e Obras, na página 72, a gente lê a seguinte citação também: quão claramente é pintada a situação dos que julgam ter toda a verdade, que se orgulham do conhecimento da palavra de Deus, ao passo
que o seu poder santificador não foi sentido na sua vida. E no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 5, na página 161, lemos assim também: se a vida interior de muitos que professam a verdade lhe fosse apresentada, eles não se vangloriariam de ser cristãos. E quais são as características que nós vemos de uma pessoa que está vivendo segundo a carne? A impaciência, o orgulho, a inveja, os maus pensamentos, a raiva, julgar os outros, o ódio, a crítica, a avareza, a ganância, a hipocrisia e a cobiça. Então, qual é os requisitos que eu preciso ter em minha vida para receber o Espírito Santo, que é o tema do nosso vídeo de hoje? Qual o requisito para receber o Espírito Santo? E eles são 4, e eu vou listá-los aqui para que a gente possa analisá-los um por um. O primeiro é pedir. Lá em Lucas 11:13, nós lemos assim: vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Então, um dos requisitos para que nós possamos receber o Espírito Santo é pedir. Será que nós temos gastado tempo em oração pedindo o Espírito Santo diariamente em nossa vida? Ou será que nós temos pedido pouco? Não temos dado prioridade a esse pedido, né, nos nossos momentos com Deus? É importante pedir. E o segundo é obedecer. Vamos ler Atos 5:32. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. O requisito agora é obediência. Com isso, podemos ver que não podemos levar em conta apenas um texto. Também temos que considerar o contexto da promessa. Queremos obedecer a Ele, nosso maravilhoso Salvador e amigo. A obediência cria gozo. Ore a cada manhã para ter um coração obediente. Ore ao Senhor para que Ele dê essa vontade de fazer o que Ele quer. Com isso, cumprirás o requisito. Então, a obediência também tem que estar nas nossas orações, para que Deus nos ajude a ser obedientes, porque Ele tem poder para fazer isso em nós. E a terceira é desejar. Está lá em João 7:37. Segunda parte do versículo diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse versículo é sobre o desejo pelo Espírito Santo. Se você não deseja ou o deseja pouco, então deve orar pedindo para que tenha esse desejo. Este é um pedido conforme a vontade de Deus. Por isso, será respondido imediatamente. Se pedirmos ao nosso maravilhoso Deus, Ele colocará em nós o querer e o fazer. Podemos orar também pelo desejo de ter uma relação mais próxima com Deus, de amá-lo com todo o nosso coração, servi-lo com alegria, de querer cada vez mais a Jesus, sua breve volta e o nosso encontro no reino de Deus. Podemos pedir que nos dê o desejo de ler a sua palavra e aprender através dela, assim nos preparando para estar aptos a ajudar e salvar os perdidos. Então, o terceiro requisito da nossa lista aqui é desejar. Será que nós temos desejado isso do fundo do nosso coração? Temos desejado também nos aproximar, ter uma relação mais íntima com Deus? Então, desejar também é um desses requisitos. E o último é crer. Vamos ler João 7:38 e 39. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crer em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. A condição aqui é crer. Podemos ver que a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa confiança em Deus são requisitos muito importantes para recebermos o Espírito Santo. Crer é mais fácil quando oramos baseados em suas promessas. Vamos ler Gálatas 5:16. Em Gálatas 5:16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui temos uma promessa que está expressa em forma de ordem. Se o Senhor quer que caminhemos com o Espírito, fica claro que Ele quer que estejamos cheios do Espírito.
Também nos mostra que quando estamos cheios do Espírito, não estamos à mercê dos nossos próprios desejos. O Espírito Santo quebra o poder que o pecado tem sobre nós. Através do Espírito Santo, as obras da carne são eliminadas. Paulo, por exemplo, diz sobre si mesmo: a cada dia eu morro. Não está à mercê dos desejos da carne. E crescer através dos frutos do Espírito é algo extremamente valioso. Agora vamos lá abrir em Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Os discípulos receberam a ordem de esperar até que recebesse o poder. Entretanto, eles não ficaram esperando sentados. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Então, nós vemos aqui que a ação é necessária, né? Pedir o Espírito Santo, nós temos que fazer isso diariamente, pedir, sentir a vontade de ter o Espírito Santo. Então, eles não ficaram ali, Jesus falou, vocês receberão o Espírito Consolador e estarão com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, eles não ficaram ali sentados, parados, olhando para cima, esperando esse momento acontecer. Não, eles fizeram uma ação, eles começaram a orar juntos, a buscar, a estudar, a estar ali tomando tempo, né, em oração e pedindo e clamando para que essa promessa se cumprisse na vida deles. E como isso é uma promessa de Deus, nós também podemos fazer como discípulos, orar, clamar e pedir para que essa promessa também seja cumprida em nossas vidas hoje. E que coisas precisam ser retiradas da nossa vida? O que está obstruindo o poder do Espírito Santo de operar em nós? Eu falei desde o início desse estudo que esse é um estudo para que nós possamos refletir sobre nós mesmos. Então, o que é que você faz? Qual é a sua conduta, as suas escolhas, o que você fala, o que você come, com quem você anda? O que é dessas coisas que obstrui que o Espírito Santo tenha poder sobre a sua vida, de operar em você? Será que nós não temos que hoje fazer uma análise de todas essas coisas para que nós possamos enxergar qual delas precisam ser eliminadas? Será que é o que você gasta tempo que está fazendo com que o Espírito não consiga trabalhar da forma que ele gostaria na sua vida? Será que é com quem você anda? Será que é o que você vê? Então chegou o momento de nós analisarmos isso e retirar, né? E pedir forças para que Cristo possa nos ajudar, porque nós sabemos que às vezes retirar coisas, né, dos nossos hábitos, das nossas vontades, para nós é uma dificuldade muito grande. Mas nós temos aí Jesus Cristo, que não é indiferente às nossas lutas, porque ele também passou pelas mesmas tentações e lutas que nós. Então nós podemos recorrer a Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, que está aí para nos auxiliar com grande poder. Então aqui, se houver algo bloqueando essa bênção que é receber o Espírito Santo, assim como os discípulos receberam, precisamos limpar isso da nossa vida hoje, agora. A natureza carnal, ela tem a capacidade de parecer espiritual, e é possível nos movermos dessa natureza formalista de justiça própria para realmente deixar a natureza ser controlada pelo poder do Espírito Santo. E como é um membro espiritual na igreja? Talvez nós vivamos a vida cristã sem muita percepção de como a natureza carnal e a espiritual operam. Talvez você já esteja se perguntando se você é um cristão carnal ou espiritual, né? A pergunta-chave desse estudo. Porém, o grande problema do cristão hoje é a hipocrisia para com Deus. Às vezes podemos projetar um determinado tipo de comportamento, uma determinada atitude que não é verdadeiramente aquilo que você é no coração. Podemos enganar a família, o cônjuge, as pessoas, os amigos, os irmãos da igreja, mas não conseguimos enganar a Deus. Se você não tem uma vida de entrega diária a Deus, você não vai ligar para o que o Senhor Deus está vendo ou pensando sobre você. E vai viver a vida do jeito que você quer. Você acredita que Deus vai entender a sua maneira de ser e que você não tem forças para vencer o pecado. E por fim, você decide que essa é a maneira pela qual você vai viver.
A natureza espiritual muitas vezes está adormecida dentro de nós. Então, quando você decide investir nessa natureza, aí é que começa o conflito, porque a natureza espiritual luta contra a natureza carnal. Ela coloca o eu abaixo, e é isso que Deus nos pede, que nós morramos para nós mesmos, né? E não vivamos mais nós, mas que Cristo vive em nós. Então, quando a gente desperta para essa vida espiritual, para ser um cristão espiritual, a gente começa a ter uma luta interna, porque a gente começa a ver como nós somos fracos, como nós não conseguimos, quanta coisa a gente tem que melhorar, e a gente começa a ficar angustiado, porque começa a haver uma luta ali entre o comodismo do cristão carnal que está dentro de nós e o cristão espiritual que está despertando. Já percebemos quantas pessoas dizem, eu acho? A igreja hoje está cheia de achismo, mas quando a natureza espiritual começa a florescer, ela realmente combate a carne. A natureza carnal é forte, meus irmãos, e ela controla a gente porque ela é alimentada. Então, quanto mais nós temos dificuldade de vencer a natureza carnal, nós vemos que a gente gastou a maior parte da nossa vida, do nosso tempo, alimentando, acariciando, né? As nossas más atitudes, os nossos pensamentos ruins, e nós fomos criando uma casca. E agora, para romper isso, nós sentimos a dificuldade que é. Quando a natureza espiritual começa a crescer, você começa a sentir mais a presença de Deus. Começamos a ser mais sensíveis a virtudes espirituais. Por exemplo, uma virtude espiritual é o perdão. Então, pergunte a si mesmo, hoje eu usei o perdão? Hoje eu usei a honestidade? Hoje eu usei a compaixão? Você já pensou que pode passar um dia inteiro sem usar nenhuma virtude do Espírito Santo? Irmão, Satanás, ele é hábil. Por exemplo, quando você está longe de Deus, ele diz que você foi longe demais para voltar. Queridos, nunca dê ouvido a isso. Nosso Deus vai longe pela ovelha perdida, pelo fraco e oprimido. Ele nunca vai desistir de mim nem de você, amém? Quantos de nós já não ouviu? Você foi longe demais, seu pecado não tem perdão. Mas para deixar isso mais real, nós que estamos buscando que o Espírito de Deus habite em nós que estamos buscando em nossas vidas o fruto do Espírito, a gente vê como nós somos fracos e falhos e miseráveis e a gente começa a ficar desanimado e o inimigo aproveita esse momento para passar na nossa cara. Você não vai conseguir, você é pecador, você é fraco, Deus não vai ficar perdendo tempo com você. Olha aí, você tentou ter uma atitude diferente, você tentou ter uma atitude melhor, mas você não está conseguindo, deixa isso para lá, você não consegue, né? E a gente começa a ficar desanimado com aquilo. E nós não devemos nunca jamais deixar que esses pensamentos, que a voz do inimigo possa nos convencer que nós não podemos, porque quando nós fazemos isso, nós estamos negando o poder de Jesus Cristo em nossa vida. Então, quando a gente ouve e desanimamos a tal ponto de querer deixar para lá essa busca pelo receber o Espírito Santo, nós estamos falando claramente que Jesus não tem poder para transformar a nossa vida. E nós sabemos, através da palavra de Deus, que isso não é real. E agora nós vamos ver aqui a importância do devocional, né? Quais são os fundamentos para uma vida espiritual. Primeiro, a devoção diária. A devoção pessoal é um elemento básico para alcançar o batismo do Espírito Santo. Quanto tempo você passa com Deus diariamente? O mínimo que um cristão que quer desenvolver sua vida espiritual deveria passar com Deus é o dízimo do seu tempo, que resta fora do seu sono. As 8 horas de sono não contam. Ou seja, tirando as suas 8 horas de sono, restam 16 horas no seu dia. Então, seria o dízimo dessas 16 horas, o tempo mínimo diário com Deus, que daria aí 1h30, 1h35, 36. Se você dizimar do seu tempo diariamente a Deus, você vai começar a ressuscitar a sua natureza espiritual. Então, lembre que eu falei que a natureza espiritual está adormecida dentro de nós, porque nós temos alimentado tanto a nossa natureza carnal, que a espiritual vai ficando ali, ó, diminuída, pequena, como se estivesse adormecida. Então, esse é um fundamento importante para que nós possamos acordar a nossa vida espiritual, a nossa devoção com Deus, passar tempo com Deus. Número 2, a observância do sábado. O sábado é um sinal de santificação.
um tempo especial onde o Criador e criatura podem se relacionar. Tem o sábado de Deus santificado a sua vida? Estamos perdendo o senso da presença de Deus. Então, o sábado do Senhor é um dia de nós nos conectarmos ao Criador, contemplar a sua criação, né? E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O terceiro fundamento de uma vida espiritual: a entrega diária à direção do Espírito Santo. Um processo de rendição ao Espírito Santo para nos dirigir naquele dia. E qual era o princípio de Jesus? Está lá em Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. A natureza carnal, ela não consegue alcançar esse padrão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é um atributo da natureza espiritual. Ter o reino de Deus significa ter Cristo em nossos corações. Jesus é a personificação do reino de Deus. Quanto tempo temos passado com Deus diariamente? O segredo do crescimento espiritual está na comunhão com Deus. Se não encontrarmos os frutos do Espírito em nossas vidas, significa que não estamos cheios do Espírito Santo. Creio que este é o problema do cristão do século XXI. O Espírito Santo é esquecido. Se você quer um dia entrar pelas portas do reino de Deus, comece a buscar desesperadamente a sua natureza espiritual. Comece a desenvolver as virtudes do Espírito. Comece a analisar na sua vida compaixão, honestidade, integridade, fidelidade. A lista é imensa. Comece a escrever e veja o que você está praticando e o que você não está praticando e comece a orar pela vitória na sua espiritualidade. Faça um plano de fidelidade com Deus para que essa natureza espiritual comece a crescer e tomar conta da sua vida. E não esqueça jamais, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. É necessária a entrega diária a Jesus Cristo. Lá em Lucas 9,23, nós lemos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse que ser um discípulo é um assunto diário. Negar a si mesmo significa render o controle de sua vida a Cristo. O fardo da cruz não significa que teremos dificuldades todos os dias. Significa negar diariamente o nosso eu e nos submetermos com alegria e submissão a Jesus. E qual é o remédio de Cristo para a igreja de Laodiceia que está morna? Vamos ler Apocalipse 3,18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. No livro Parábolas de Jesus, na página 79, temos a seguinte citação: o ouro provado no fogo é a fé que opera por amor. Somente isso nos pode pôr em harmonia com Deus. Então, em Apocalipse que lemos, vimos Jesus dizendo: comprem de mim ouro puro provado no fogo, que é a fé. Vistam roupas brancas, que é a justiça de Cristo, e unge os seus olhos com colírio para que vejas. O homem precisa de um poder fora de si para restaurá-lo à semelhança de Deus. Mas o precisar ele do auxílio divino não quer dizer que seja desnecessária a atividade humana. A fé por parte do homem é necessária, pois a fé opera por amor e purifica a alma. Então, toda a obra de Deus para nos salvar tem a ver com o trabalho que Deus faz em nossos corações, enquanto a nossa parte é cooperar e agir de acordo com o que Ele fez e faz. Então, irmãos e amigos, por fim, o que precisamos para ser salvos? Nós precisamos refletir em nós os dons do Espírito, porque quando é visto em nossa vida refletido os frutos do Espírito, quer dizer que nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Porque uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo, ela não vai conseguir refletir esses frutos. Hora ou outra, você vai ver contradições na sua vida, em questão de atitudes. Precisamos nos render ao amoroso poder do Espírito Santo, para que possamos ser convencidos de quem somos e quanto necessitamos de Cristo habitando em nós. Cristo em nós, a esperança da glória.
Então vamos abrir a porta do nosso coração, não deixar ela entreaberta, vamos escancarar a porta para que o Senhor que está à porta e bate possa entrar e fazer morada nas nossas vidas e que Ele transforme todo o nosso ser e que Ele desperte o nosso eu espiritual, que nós deixamos adormecidos tanto tempo, que nós possamos falar como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que alegria, irmãos, poder experimentar em nossas vidas hoje, já, imediatamente, a transformação do Espírito Santo de Deus. Vamos desejar, pedir em oração, para que o Espírito possa ser dado a nós, que nós possamos continuar na nossa caminhada cristã, sempre avante com Cristo, seguindo a sua palavra, sem desanimar. Convido agora para uma palavra de oração, para que a gente possa encerrar esse estudo. Senhor nosso Deus que habita nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de passar tempo aqui estudando a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos fez despertar através de tantas coisas que nós conversamos aqui, questionamos, que isso possa realmente ter feito a diferença na vida de cada um de nós. Nós possamos com fervor buscar o Teu Espírito em nossas vidas e que nós possamos buscar com fervor também a cada dia morrer para o nosso eu. Que o Senhor possa se fazer presente nos nossos corações, nos ajudando e nos guiando. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, esse é o final do nosso estudo e nos veremos em breve em outro estudo com um novo tema. Fiquem com Deus.